Depois de fazer um mega unboxing da Puma Future Z 1.1 do Game On Pack, eu fiz duas enquetes, uma aqui na aba comunidade do canal e outra lá no Instagram do Camisas e Chuteiras. Se você não segue, vou deixar o link aqui embaixo. E nessas duas enquetes eu pedi para vocês votarem qual seria a primeira análise. E nas duas comunidades a vencedora foi a Future Z 3.1 TT, a versão para Society da nova linha do Neymar. Então se você está esperando a análise da 1.1 para campo ou da 3.1 para futsal, calma que eu vou publicar nos próximos dias. Como eu disse no unboxing, o primeiro ponto que chamou minha atenção em relação a 3.1 foi a semelhança com a 1.1. Geralmente os modelos intermediários não têm uma semelhança tão grande assim com o modelo profissional, mas aqui a Puma caprichou muito em todos os detalhes. E além do visual, o modelo intermediário também traz tecnologias presentes na versão profissional, como a Fusion Fit. É claro que não é exatamente a mesma Fusion Fit Plus presente na 1.1, mas nós temos aqui uma tecnologia muito semelhante, que é essa banda Init aqui no peito do pé, que é bem elástica, se ajusta muito bem, tem um ajuste muito confortável. A principal diferença em relação à Fusion Fit Plus da 1.1 é que ela se estende apenas aqui no peito do pé. Ela começa aqui no colar e se estende por toda essa área aqui onde vocês estão vendo os cadastros, até nesse ponto aqui. Na Fusion Fit Plus, ela passa por toda essa área lateral e termina até na parte de baixo do pé mesmo. Então ela comprime todo o arco do pé. Aqui na versão para Society ela é um pouquinho mais simples, mas mesmo assim muito eficiente. E como eu disse no unboxing, a Puma realmente utilizou o Knit aqui nesse modelo. Eu não me lembro de ter visto um modelo com o Knit de tanta qualidade como esse da 3.1. Já vi outros modelos intermediários com Knit, mas um Knit bem mais simples. Esse não, esse é muito semelhante mesmo à versão profissional. É um Knit compressivo, bem mais estruturado, que realmente subiu muito o nível de qualidade de um modelo intermediário. Se você já utilizou alguma versão intermediária da Future e teve algum problema na hora de calçar a chuteira ou sentiu algum incômodo aqui no peito do pé, eu garanto que dessa vez isso não vai acontecer, porque nas gerações anteriores foram utilizados outros colares têxteis que não tinham tanta flexibilidade como o Knit. O Knit é um material muito flexível, ele se ajusta muito bem a qualquer formato de pé, é uma chuteira que é muito fácil de ser calçada, diferente do que já aconteceu anteriormente. Isso não acontece na Z 3.1. Realmente o salto de qualidade aqui em relação às anteriores foi gigantesco. Então para a galera que tem o peito do pé alto e sempre reclama da elasticidade desses colares de modelos intermediários, eu tenho certeza que aqui vocês não terão problema, justamente por conta dessa elasticidade muito maior. Obviamente, se você não gosta de um colar que ofereça compressão nessa área, você não vai gostar. Mas para quem prefere esse tipo de ajuste, excelente opção. E como vocês podem ver aqui, o Knit não está presente apenas na tecnologia Fusion Fit Plus, ele se estende por todo o colar, então toda essa área que abraça aqui a área do tornozelo é feita em Knit também. É um Knit um pouquinho diferente do EvoKnit Pro, que é utilizado nos modelos profissionais da marca, mas mesmo assim de excelente qualidade. Eu repito, nunca tinha visto essa qualidade de material em uma chuteira intermediária. Então a Puma realmente mudou o jogo com essa escolha. Se eu não me engano, na Ultra 3.2 a Puma também já adicionou um colar em Knit, mas eu ainda não vi o modelo ao vivo e estou tentando conseguir um par para fazer a análise aqui no canal. E complementando a tecnologia Fusion Fit aqui do médio pé, a Puma adicionou um material sintético de toque bem macio e maleável, então ele não vai ter a mesma compressão aqui da parte superior, mas mesmo assim ele não atrapalha em nada no conforto. É um material de toque bem suave mesmo e se ajusta bem ao pé. Outro ponto em comum para modelos nessa faixa de preço é a presença de texturas, e aqui na Future Z 3.1 nós encontramos texturas aqui na biqueira, que simulam as texturas da 1.1, a versão profissional de campo. Elas não são idênticas, são texturas um pouco menores. E aqui na versão intermediária ela também não conta com a película em Grip Control Pro, que está presente no modelo profissional e que oferece uma textura muito mais pegajosa aqui na área da biqueira. Mas diferente de algumas concorrentes, não temos aqui ranhuras, temos de fato texturas. Vão fazer muita diferença no controle de bola? Com certeza não, mas já é um plus a mais para o modelo nessa faixa de preço. Outro ponto que me agradou é a qualidade da biqueira. O material que foi utilizado aqui é bem macio, bem maleável, não tem aquele toque plástico que geralmente a gente encontra em modelos nessa faixa de preço, e eu acredito que ele pode melhorar bastante depois de algum tempo de uso.
depois de algumas horas batendo na bola, com certeza ele vai ficar mais macio. Comparando com outro modelo da Puma, eu achei a qualidade dessa biqueira, desse cabedal, bem superior à Puma Ultra 3.1, por exemplo, que tinha um toque bem mais plástico e precisa de mais tempo de quebra para ficar melhor. Eu acredito que esse material da biqueira da 3.1 seja um material têxtil revestido por uma camada de material sintético, por isso ele tem um toque um pouco mais macio, mas de qualquer forma é muito bom para um modelo intermediário. Se da área medial até a biqueira eu só tenho elogios a fazer, aqui da área medial até o calcanhar tem um pequeno probleminha. É bem pessoal, mas eu não gosto. Aqui foi utilizado um sintético mais simples, o que é totalmente normal em chuteiras intermediárias, só que o que não me agradou foi a qualidade do contraforte interno, que é bem maleável, é bem flexível, diferente demais do modelo profissional de campo, que é bem mais rígido e que garante uma estabilidade, um ajuste bem melhor nessa área. Geralmente chuteiras intermediárias da Puma que tem contrafortes assim, não me incomodam em campo, mas eu prefiro contrafortes mais firmes que me deem a sensação de um ajuste mais firme e mais estabilidade aqui na área. Então, nesse ponto, eu acho que poderia ser melhor, até porque o modelo tem um revestimento interno bem confortável, então eu esperava que esse contraforte fosse mais firme. Todo o revestimento interno da Z 3.1 é sintético, ele tem um toque bem suave, ele é um pouco mais liso, diferente de outros modelos da marca que tem um material mais têxtil. Aqui ele é mais sintético mesmo, então eu gostei desse ponto, tanto pela durabilidade como pela absorção de suor, que vai ser menor. Ele não tem tanto acolchoamento assim, o que é padrão para os modelos intermediários da marca, mas geralmente eu não tenho problemas com isso. Normalmente é um ajuste que me deixa confortável, eu não sinto pontos de pressão. Mas em relação ao acabamento, impecável também. A palmilha é feita em EVA, tem boa densidade, ela é até um pouquinho mais grossa do que de outros modelos intermediários nessa mesma faixa de preço. Conta com um revestimento têxtil de boa qualidade, é um revestimento um pouco mais áspero, então dificilmente o pé vai escorregar aqui dentro, e ela é apenas colada, então ela facilita também a higienização, sendo facilmente removida. Para quem gosta de jogar sem palmilha, a Future Z 3.1 também tem um acabamento interno muito bom. A palmilha de montagem dela não tem tantas linhas sobrando, a linha dela fica apenas nas bordas, então ela é completamente lisa, ela tem um material têxtil aqui que tem um toque razoavelmente parecido com a da palmilha de conforto, então é um ponto muito interessante para quem não gosta de palmilha mesmo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar, esse é um modelo que dá para usar sem palmilha tranquilamente. Você só tem que ter o cuidado depois de usar, de colocar ali um local bem arejado e deixar secando, porque justamente esse forro dela aqui também é têxtil. E antes de seguir com a análise da Future Z 3.1 TT, recado rápido dos parceiros do OneFootball, que além de ser o melhor aplicativo de futebol para vocês acompanhar as principais notícias e estatísticas, também está transmitindo futebol ao vivo e de graça. E para vocês acompanharem a todos os jogos da Bundesliga e do Campeonato Francês, vocês só precisam baixar o OneFootball no primeiro link que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Desde que a Puma Future 18.3 foi lançada, eu sempre tive um problema com a linha, que era a combinação de solado e entressola. Em relação ao solado, eu achava uma configuração de travas muito baixa. Se ela era baixa para gramados sintéticos, em gramados naturais realmente não dava para usar. Então não era um solado que eu tive uma experiência muito boa. Entendo que quem não gostava de travas altas gostava muito daquela placa que foi utilizada da 18.3 até a 6.3, sempre foi uma mesma combinação de solado e entressola. Eu nunca gostei daquele solado, tinha uma boa flexibilidade, era um solado razoavelmente leve, mas em relação à tração me incomodava, porque eu preciso ter uma boa tração justamente porque eu sou um jogador mais rápido, de arrancada muito forte, então se eu não tenho firmeza nos pés, para mim não funciona. E o outro ponto era o amortecimento. Ela tinha entressola Ignite, que para mim não fazia nenhuma diferença. Eu achava a entressola muito seca, muito dura. Era praticamente como se tivesse uma continuidade do solado em borracha aqui na área do calcanhar. Então para mim não funcionava. E essa era uma queixa que eu tinha porque eu gostava muito do cabedal da Future intermediária, desde 18.3, foi melhorando bastante até chegar na 5.3 e na 6.3. Que já tinha uma qualidade muito superior, mas amortecimento também para mim era praticamente nulo. Aqui na Future Z 3.1 a Puma mudou tudo, tanto entressola como solado. Mudou e para melhor, porque como vocês podem ver aqui, agora nós temos uma simples entressola em EVA,
mas bem generosa, que se estende desde a área medial até a área do calcanhar. Obviamente não é toda essa parte branca que vocês estão vendo aqui que vai absorver o impacto, mas ela tem um bom amortecimento, é uma entressola bem macia, mas eu vou falar para vocês daqui a pouco qual que é a sensação com ela nos pés. Mas já é um salto de qualidade absurdo em relação às gerações anteriores da Future. O solado tem o mesmo padrão do modelo de campo da Dynamic Motion System, então você tem aqui as travas na área do calcanhar, tem essa parte na área medial e as travas aqui na parte frontal, bem semelhante mesmo ao modelo profissional de campo. Em relação às travas, tivemos uma mudança significativa em relação às gerações anteriores. São travas bem mais altas, que com certeza vão oferecer uma tração muito melhor em gramado sintético. Em gramados naturais eu tenho dúvidas se elas vão funcionar, só testando em campo mesmo para saber, mas pelo formato tenho dúvidas, não são travas tão altas assim, são mais altas do que as anteriores, mas não são tão altas assim como acontecia nos solados antigos da Puma, como eram utilizados na Puma One. Para gramado natural só testando mesmo, mas em gramado sintético eu tenho certeza que vão funcionar muito bem. E um ponto que eu achei interessante é que apesar de serem travas losangulares, elas têm um formato como se elas formassem uma espiral, que eu acredito que a Puma tenha feito isso para facilitar giros e mudanças de direção em campo. Outro ponto que me agradou bastante é que, diferente de outros modelos para Society da marca, eu achei essa biqueira bem mais reforçada. Como vocês podem ver aqui, ela não tem nenhuma costura, mas ela ficou mais alta e ela é visivelmente mais robusta. Então eu acredito que a Puma deve ter feito isso por conta de algumas reclamações de chuteiras abrindo desde a Puma One. Isso acontecia com uma certa frequência. Eu não tive problema nos meus pares, mas eu já recebi muitas reclamações de seguidores. E aqui na Future Z 3.1 ficou bem mais alto, bem mais reforçado, então eu acredito que vai ser difícil essa biqueira abrir, mesmo não contando com nenhum reforço em costura. E outro ponto que me agradou é a flexibilidade da placa. Como eu prefiro solados principalmente para Society bem mais flexíveis, gostei bastante do que eu vi aqui na 3.1. Hora de colocar a Future Z na balança, descobrir quanto ela está pesando, qual a sensação com o modelo nos pés e qual a minha recomendação de numeração. Com o tamanho brasileiro 40, a Future Z 3.1 TT pesa 276 gramas. Com a mesma numeração, a Future 5.3 TT pesava 299 gramas. E como eu disse anteriormente, já que a 3.1 é bem mais confortável, contando com o solado mais robusto e com a entressola bem mais espessa, esse peso de 276 gramas se torna um peso bom, comparado principalmente com as gerações anteriores. Como eu já tinha experimentado a Puma Future Z 1.1 Teaser com o tamanho brasileiro 40, americano 9, que corresponde a 27 centímetros, e o ajuste tinha ficado perfeito, eu pedi para os parceiros da Puma Brasil que me enviassem a 3.1 com a mesma numeração. Mas eu tive uma decepção. A forma do modelo para Society é diferente da forma do modelo profissional de campo. Com a 1.1 eu realmente tenho que descer meio centímetro em relação à minha numeração regular para o ajuste ficar excelente. Mas com a 3.1 eu teria que pegar o modelo com a minha numeração regular da Puma, que infelizmente ainda não existe em todos os modelos aqui no Brasil, que seria o tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5, que corresponde a 27 centímetros e meio. Esse par com o tamanho brasileiro 40, americano 9, que corresponde ao tamanho 27, ele fica pequeno para mim, a chuteira ficou bem justa mesmo, incomodou um pouquinho no calcanhar e na biqueira justamente por conta do tamanho. O ajuste e o conforto no geral da chuteira é excelente, muito acima da média para os modelos intermediários nessa mesma faixa de preço. Fiquei muito satisfeito, fiquei impressionado mesmo, a Puma fez um trabalho fantástico na 3.1, só que essa questão da numeração ainda é um problema para a marca aqui no Brasil. Se eu tivesse pegado o modelo com tamanho brasileiro 41, que aqui no Brasil corresponde ao americano 10, que tem 28 centímetros, ela teria ficado muito grande, teria sobrado muito espaço na frente. Então, para mim, teria que ser mesmo o tamanho 40,5, que ainda não está disponível aqui para todos os modelos. Recentemente, a Puma trouxe a Puma Ultra 2.1, com o tamanho brasileiro 40,5, já é um avanço gigantesco, que há tempos isso não acontecia. Então vou torcer para que isso aconteça também com os modelos intermediários,
que são fabricados aqui no Brasil, que é o caso da 3.1, mas por enquanto não rolou para mim. Então se eu pego a 40 fica apertada, se eu pego a 41 sobra. Então mais uma vez eu peço aos parceiros da Puma Brasil que tenham mais atenção em relação à grade de tamanho. Essa não é uma queixa só minha, tem muitos inscritos aqui no canal que já compraram a 3.1 e devolveram por esse motivo, porque um tamanho fica pequeno, o outro tamanho fica grande e a gente não consegue encontrar um tamanho que é ali o ideal. Já fiz análise aqui no canal falando sobre esse ponto. Vou repetir rapidinho aqui nesse vídeo. O tamanho 40,5 da Puma, ele é equivalente ao tamanho 41 das principais concorrentes da marca. Então se eu tenho a opção de encontrar o tamanho 41 em outras marcas e não tenho na Puma, isso acaba complicando um pouquinho, porque no meu caso, um tamanho fica grande, o outro tamanho fica pequeno e eu não acho a minha numeração ideal. Só consigo encontrar no exterior. Vou tentar conseguir um par 9,5 no exterior para fazer essa análise ainda mais completa e contar para vocês, mas eu já fiquei bem satisfeito e bem impressionado, na realidade, com a qualidade que a Puma colocou aqui na 3.1 TT. Então, se falta só numeração, falta pouco para vender muito mais do que já venderia. Afinal de contas, nós estamos falando da linha do Neymar. Então, o cara é ídolo aqui no Brasil, molecada vai querer comprar essa chuteira, só que isso pode causar um problema em relação à numeração. Então, eu acho que a Puma tem que ter bem mais atenção em relação a isso, resolver esse problema urgente. Eu já falo sobre esse problema há anos aqui no canal. Uma chuteira com ajuste ruim não funciona. Eu até poderia tentar usar a 3.1 sem a palmilha, pode até dar certo, só que eu vou sentir pegando aqui no dedão e eu não gosto que isso aconteça, porque ela realmente é uma chuteira que fica certinha e eu teria que ter o tamanho 40,5, que é o 9,5 americano. A Puma acertou em tudo na construção da chuteira, é uma chuteira que é muito confortável, tem um cabedal excelente, tem nit na construção, que é algo inédito, um nit dessa qualidade, obviamente, muito semelhante ao dos modelos profissionais. Finalmente tem uma entressola muito boa, muito confortável, tem um bom solado para gramado sintético, tem um preço que é justo pelo que ela entrega, R$400 para um modelo dessa qualidade eu pagaria tranquilamente. Então eu acho que é uma chuteira que a Puma acertou em tudo, só falta isso, trazer toda a grade completa de numeração, que aí sim não vai ter nenhum problema. Mesmo com esse probleminha do ajuste, tá aqui uma das melhores chuteiras intermediárias dos últimos anos. Sensacional o trabalho que a Puma fez na Future 3.1 TT. Recomendo, mas com essa ressalva da numeração. Então se você ainda não sabe qual o tamanho exato do seu pé, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards, que eu falei apenas sobre melhores chuteiras para pés largos. E eu falei lá, ensinei como que você tira a medida exata do seu pé, porque você vai precisar para comprar esse modelo, para saber se você tem a sua numeração exata aqui no Brasil, na grade da Puma. Ah, já estava esquecendo, considero o modelo uma boa opção para quem tem os pés largos, justamente por ela ter esse nit aqui no peito do pé, ela não tem uma forma tão estreita, então acredito que ela pode funcionar bem sim. Se você tem alguma dúvida, tente experimentar antes de comprar, mas acredito que pode ser uma boa opção para galera que tem um pé um pouquinho mais largo. O que vocês acharam dessa análise inicial da Puma Future Z 3.1 TT? Se ainda tiverem alguma dúvida sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários, que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online aqui respondendo. Se quiserem comprar qualquer versão da linha, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário links das lojas onde ela está sendo vendida. Comprando por esses links, vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Gostaria de agradecer aos parceiros da Puma Brasil pelo presente e principalmente por sempre confiar e acreditar no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!